Bíblia, lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, e o tema da nossa mensagem desta noite é das trevas para a luz. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. Nós vamos entender o que Jesus já fez. Ele não vai fazer, ele já fez. Aonde ele nos colocou, aonde nós estamos nesse exato momento. Parece coisa de doido. Pastor, eu estou aqui na igreja. Sim, nós estamos aqui na igreja. Mas nós estamos lá do reino dos céus. É para doido mesmo. A palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, Paulo diz que é o poder de Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Parece loucura, né? Como é que eu estou aqui? Eu estou no reino dos céus. Foi aonde Jesus nos colocou. Irmãos, vamos para a palavra de Deus, nós vamos depois entender mais sobre isso em nome de Jesus. Colossenses capítulo de número 1, o versículo 13, diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dê uma paradinha aqui nesse versículo 13. Depois nós vamos caminhar mais um pouquinho, passo a passo, para nós entendermos, nos regozijarmos diante do Espírito Santo, o que Jesus já fez por mim e por você. Todos aqueles que já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Todos aqueles que aceitaram, entregaram sua vida para Jesus, creram na sua palavra, entenderam que fora dele não há salvação. Eles estão nesta condição, são cidadãos do reino dos céus. Só que tem que levar a sério. Não é simplesmente entregar a vida para Jesus e levar a vida aí de brincadeira, de qualquer jeito, não leva a sério a palavra de Deus, não tem vida de oração, né? Não lê a Bíblia, só lê a Bíblia quando está na igreja, não tem os momentos sós com Deus. Tudo isso nós precisamos fazer, porque é mandamento do Senhor Jesus. Jesus, ele tinha os seus momentos a sós com Deus, com o Pai. E nós temos que fazer a mesma coisa, irmãos. Nós não podemos simplesmente só estar ali, em comunhão, orando, quando vem na igreja. Na nossa casa, nós temos que tirar um tempo, na hora do almoço, está trabalhando, você tem uma hora de almoço, nós sempre temos uma hora de almoço, quem trabalha em firma, na hora do almoço. Quando eu trabalhava em empresa, na empresa que eu trabalhei, eu não posso dizer nas empresas porque eu só trabalhei em 2 e me aposentei. Só trabalhei, entrei em uma, fui transferida de uma para a outra e lá fiquei até o dia que saí e me aposentei. E todos os dias, na hora do almoço, eu estava com a Bíblia e orando ao Pai todos os dias. Tinha aquele momento. Enquanto o pessoal estava lá falando besteira, contando piada, porque peão de fábrica só fala bobagem. A minha Bíblia sempre estava em cima da minha mesa, dava a hora do almoço, eu ia almoçar, voltava, sentava na minha mesa, que estava todo mundo lá para lá, almoçando, e depois sentava lá nas gramas, lá, e eu dormir. Eu estava meditando na palavra de Deus e orando em nome de Jesus. E até hoje eu tenho essa prática, viu, irmãos? Até hoje. Eu tenho essa prática de jamais eu fico sem ler um dia sequer, quando nada, uns 5 versículos da palavra de Deus. Oração, nem se fala. Temos que ter esse costume, irmãos. Nada nos impede de ter os nossos momentos com Deus em nome de Jesus. Nada. Nós que fazemos o nosso tempo, nós temos tempo demais para fazer tudo para nós. E o que sobra, agora eu tenho um tempinho para orar. Não, Deus não aceita sobra. Em primeiro lugar é Ele em todas as situações.
Amém, irmãos? Deus, Ele não quer sobra e Ele não quer que façamos nada de qualquer jeito e muito menos de brincadeira ou não levando a sério. Porque o reino dos céus é para quem é sério e quem leva a palavra de Deus a sério e quem confia no Senhor de verdade, em nome de Jesus. Aqui, a palavra de Deus diz assim, ó, Ele nos tirou da potestade das trevas. Jesus, no momento que Ele aceita pagar o preço lá na cruz, quando a Bíblia está citando trevas, ela está dizendo que Jesus já nos livrou do pecado. Ele está se referindo ao pecado e a Satanás. Trevas na Bíblia significa Satanás, demônio. Foi isso que Jesus afirmou lá em João. Quando ele diz, vamos embora daqui, que se aproxime o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. O príncipe desse mundo é o Satanás, é o príncipe das trevas. E dessas trevas, do pecado e de Satanás, Jesus já libertou a mim e a você. Você não está mais preso àquele pecado que te condenava e nem está preso a Satanás, que por causa do pecado, ele nos mantinha preso nas mãos dele. Hoje nós somos cidadãos do reino dos céus, não somos mais cidadãos deste mundo. Por isso que nós precisamos entender o que Jesus fez, para que a gente possa levar a sério e simplesmente não levar de qualquer jeito. Se deu, deu, se não deu, não deu, se deu para orar, eu oro depois, e se deu, li a Bíblia hoje, esqueci, eu oro amanhã, se hoje eu vou no culto, muito que bem, se não eu vou no domingo, se não der domingo eu vou no outro, e assim vai levando a vida. Não é assim. As coisas de Deus não é que nem o homem faz, de qualquer jeito. As coisas de Deus é com seriedade. Jesus diz que quando tudo que nós venhamos fazer ou falar, tem que ser sim e não. Não pode ter meio termos. A palavra não tem meio termos, é sim ou não. Eu creio ou não creio. Eu confio no Senhor ou não confio no Senhor. Eu confio nele. Então eu preciso entender. E quando Deus fala, ele não brinca. Ele fala sério e fala a verdade. E quando a palavra diz que ele já nos tirou, ele nos tirou. Nós temos que entender que nós não somos filhos das trevas mais, acabou. Esse rótulo de filhos de trevas nós não temos. Jesus, ele deu a vida no nosso lugar para que nós fôssemos resgatados de lá. Ele já nos tirou de lá, da potestade das trevas, e nos transporta. E aqui, ó, o que ele diz aqui, ó. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, fomos transportados. A igreja de Jesus, ela começou, a igreja de Jesus Cristo, ela começou no momento que Jesus morre e ressuscita. Ali nasceu a igreja do Senhor Jesus. Foi ali que nasceu a igreja de Cristo. Quando ele ressuscitou, a igreja surgiu. É essa igreja que ele quer que toque até o fim. Ali, quando ele batiza os seus apóstolos, seus discípulos com o Espírito Santo, ali foi onde começou a igreja, e ele falou: vão e pregue para toda criatura. Foi ali que nasceu a igreja do Novo Testamento. Foi no momento da ressurreição de Jesus. E quando Jesus morre e ressuscita, o que é que ele faz? Ele nos transporta para o reino do seu amor, para o reino dos céus. Por isso que nós estamos aqui, em carne e osso, mas espiritualmente nós já estamos lá, ó, em nome de Jesus. Nunca se esqueça que o diabo, ele sabe disso, que nós não somos mais, nós não pertencemos mais a ele. E ele, por causa disso, ele fica furioso, para que nós venhamos relaxar espiritualmente.
E nós precisamos a cada dia dar liberdade para o Espírito Santo nos libertar. Todos os dias nós precisamos ser libertos de alguma coisa, porque nós fomos pegos como uma pedra bruta, e todos os dias o Espírito Santo, ele vai nos lapidando. Um momento desse agora nós estamos sendo lapidados, limpos, lavados pela palavra que entra no nosso coração. A cada dia que sentamos para ouvir o que o Espírito Santo fala, ele está trabalhando, nos lapidando, nos preparando, nos moldando aos moldes da vontade de Deus, para que nós possamos ocupar o nosso lugar, o qual Jesus falou que já estamos lá. Mas as nossas atitudes aqui pode ser que nós mesmos sejamos o impedimento de não ocupar o nosso lugar, o qual já está preparado para nós ocuparmos definitivamente quando esse corpo for desfeito, em nome de Jesus. E aí no 14 ele diz: em quem temos a redenção, ó aqui ó, a redenção, a remoção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, ou seja, essa obra do diabo não faz parte mais da nossa vida. Esse pecado herdado, é a herança maldita, a maldição do Adão e da Eva, não está mais sobre nós. Aí onde Deus ele chama a atenção de todos aqueles que chegam a esse entendimento. Que entendimento é? Quando chegamos ao conhecimento e sabemos que as pessoas que ainda não entregaram sua vida para Cristo, elas estão nas trevas e dominada pelo Satanás, Deus ele chama a atenção do seu povo para termos muito amor e nos empenharmos para tirar essas pessoas da onde elas se encontram agora. E aí existe um problema do que? As pessoas, às vezes, elas ouvem, entendem e rejeitam. Ou então elas aceitam. Estão na igreja, mas elas não fazem nada daquilo que a palavra manda. Não ora, não se consagra, não medita na palavra de Deus. Ou seja, leva uma vida como igualzinho a pessoa que não conhecia ou que não conhece. Nós temos que fazer a diferença, não é melhor que ninguém. Fazer a diferença é fazer a diferença das atitudes daquele que não conhece, daquele que conhece. Tem que fazer a diferença, porque se nós não fizermos a diferença, somos iguais. As pessoas que estão aí fora, que não conhecem ainda a palavra de Deus. Eles não conhecem por talvez ignorância, ou talvez já ouviram, mas não querem, rejeitaram, continuam nas trevas. E nós não somos filhos das trevas para imitar o mundo tem que imitar a nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, ou seja, tem um processo para se entrar no reino dos céus, não é de qualquer jeito. Se eu quero um dia ser cidadão do reino dos céus oficialmente, eu preciso levar a palavra de Deus a sério em nome de Jesus. Como é que um crente vem me dizer que não precisa orar? E Jesus diz: orem sem cessar. É difícil, né? Aí no 15 ele fala, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por quem? Por Jesus. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele tem o poder, todo o poder está nas mãos dele agora. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o dono, ele é o comandante, ele é o que está de olho
Em todas as igrejas que manuseiam a palavra do Pai, Ele está de olho, aprovando e reprovando as atitudes que é praticada dentro da igreja dele. A igreja não é de homem, a igreja é de Jesus, porque Ele comprou e Ele estabeleceu com seu próprio sangue, com a sua própria vida. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos. Aqui está falando de mim e de você. Em outro tempo nós éramos estranhos, ou seja, desconhecidos de Deus. E inimigos no entendimento. Cegos. É assim que as pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo estão cegas. Enquanto elas não entenderem que o modo de vida, o querer, não é mais o eu, agora é Jesus que nos domina, porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, e não somos mais senhor do pecado. Antes quem nos dominava era o quê? O pecado. Hoje quem nos domina é o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. A vós também, que no outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Pelas vossas obras. Mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Essa é a qualidade do povo de Deus. Queira ou não queira, o cara, ele acha que porque ele tem muito dinheiro, ele tem muitos bens materiais, ele leva uma vida lá, eu vou na igreja, mas não estou nem aí, nada me falta. Nós não estamos falando de material, nós estamos falando de espiritual. Dinheiro, carro, casa, não compra a salvação, não. A salvação não é comprada, o preço já foi pago pelo Senhor Jesus. E aí ele continua falando, no versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos, nós temos que ser praticantes da palavra. Não tem como fugir disso. Tem que praticar a palavra de Deus. Praticar e obedecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se não fizer isso, está totalmente fora do ensinamento do Senhor Jesus. Vai lá em João. Evangelho de João, capítulo de número 8. Jesus é a luz que liberta. Jesus é a luz que liberta. Veja, pode ir lá que eu vou dando aqui uma palhazinha nessa introdução. Jesus é a luz que liberta. João 8,12. Jesus é a luz que sem Ele, sem Jesus, ninguém consegue andar no caminho correto. É como se a pessoa estivesse numa noite tão escura e ela não tivesse nada de iluminação, ela não sabe para onde ir, não sabe se a casa está para cá, se a casa está para lá, ou se ela vai para frente, ou se ela vai para trás, ela não sabe para onde ir. Assim é uma pessoa sem Jesus.
Uma pessoa sem Jesus, ela está nas trevas, com os olhos vendados, e para onde os pés dela se dirigir, ela vai. É assim a cópia de uma pessoa que não tem Jesus, que não entregou ainda a sua vida para Cristo. Esta é a realidade de todos os seres humanos que não entregaram a sua vida para Cristo. Estão presas nas trevas do pecado e dominada pelo espírito do mal. João 8, 12. João 8, 12 diz assim, Jesus falando. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz. Não existe nenhuma luz que possa alumiar o caminho da verdade, o caminho do reino dos céus. Além dele ser a luz, ele é a porta. Ele é a luz que ilumina a porta pela qual a pessoa vai entrar por ela. Não tem outra porta que leve até a presença de Deus. Só existe um caminho, uma porta que conduz essa pessoa à presença de Deus. É o Senhor Jesus. Ele é a luz que mostra, olha a porta aqui, essa é a porta certa, entra por ela. E no momento que a pessoa entra, ela se depara diante do trono do Todo-Poderoso em nome de Jesus. Ali ela tem a liberdade de falar face a face com Deus. Só dentro desta situação, só esse quesito, que a pessoa tenha a liberdade de falar com o Pai. Se não for guiado pela luz que é Jesus e entrar pela porta que é o Senhor Jesus. Enquanto ela não entrou, não foi até esta porta e entrou, muitos vão até a porta e rejeitam. Jesus está com a porta aberta, mas eles não querem entrar. Porque nem todos vão ser salvos, porque muitos vão rejeitar o Senhor Jesus. Eles não querem. Sabem, entendem, mas não querem. Porque eles amam mais o mundo do que a Deus. E foi por isso que os próprios judeus crucificaram o Senhor Jesus. Porque eles amavam mais o mundo para fazer a vontade do homem do que a vontade de Deus. E muitos vão perder a salvação por isso, porque eles preferem fazer a vontade do homem do que a vontade de Deus. É uma pena. E aí Jesus diz aqui no 12 ainda, falou-lhe, pois, Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em... Olha Jesus citando aqui o pecado, trevas. Não andará no pecado, mas terá a luz da vida. Então ele é a luz que ilumina e liberta as pessoas das trevas. Quando a pessoa é liberta das trevas, tudo que é de ruim é removido da vida desta pessoa. Porque a obra do Senhor Jesus, ela é completa, ele não faz nada pela metade. A obra dele é completa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Vai lá rapidinho lá daqui a pouco nós já vamos orar em nome de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Amém? Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está como? Nas trevas. Os irmãos leram comigo o versículo 9? Capítulo João 1, 9. Amém? Não é isso. Em João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Então precisa, veja só, aqui o João ele está falando o seguinte, presta muita atenção nesse versículo 9, se dissermos, o versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, peraí,
Só que aqui o João está falando de um pecado diferente. João não está falando daquele pecado que Jesus já eliminou da nossa vida, certo? Aqui o João está falando que o ser humano ele peca, se libertou daquele pecado herdado do Adão e Eva, que era o pecado da morte. Só que aqui esse pecado não é o pecado para a morte, é aqueles pecados que nós pecamos inconsciente. Sem querer você falou algo e você falou, puxa, eu não devia ter falado isso. Ou você cometeu alguma coisa que você sabe que aquilo ali não agradou a Deus. Não, isso aqui não agradou a Deus. Você sentiu, o Espírito Santo constrange imediatamente. Aí é onde ele fala, confesse, se arrependa, peça perdão e Deus perdoa. E não pratica mais ele em nome de Jesus. São os pecados involuntários que nós cometemos dia após dia. Todo crente fiel, ele comete pecado, não tem como. Enquanto estiver nesse corpo, vai cometer erros, falhas, mas não é pecado para a morte. Tem que confessar, Senhor, pequei. Se é contra o irmão, pede perdão contra o irmão. Junto com o irmão, se acerta. Ou se é em casa, esposa, marido, marido e esposa, tem que pedir perdão um para o outro. Senhor, me arrependo, eu te peço perdão. O outro perdoa, quebrou esse laço maligno da vida e segue a vida em nome de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A injustiça é o pecado que cometeu. Ou seja, essa purificação, ela vem através de quê? Do sangue de Jesus. Ele passa, tira das vestes as manchinhas que os nossos erros cometeu, por isso que tem que confessar, pedir perdão, se arrepender. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, as vestes continuam brancas para seguir em frente em nome de Jesus. Pastor, e se amanhã eu vai fazer a mesma coisa? Lembra do que Pedro perguntou para Jesus? Jesus, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes no dia, Jesus falou, se ele pecar 7 vezes, não digo 7, e eu perdoo ele? Ele falou, sim. Aí Jesus disse, eu não digo 7 vezes no dia, mas 7 vezes 7. Ou 70 vezes 7, se o teu irmão pecar contra você num dia, 70 vezes 7, todas essas vezes você precisa perdoar o seu irmão em nome de Jesus. Você já pensou? Multiplique 70 vezes 7, 6 vezes 7, 49, dá o quê? 400, quase 450 vezes. 480 vezes no dia. É impossível alguém pecar num dia tudo isso, mas Jesus já botou dizendo, vocês são falhos, vocês vão falhar, vocês vão pecar, vocês vão, e precisa liberar o perdão, com arrependimento para que eu possa te purificar em nome de Jesus, irmão. Não adianta, não existe nenhum perfeito aqui na face da terra. A igreja não é de perfeito, a igreja é de imperfeitos. Nós só vamos atingir a perfeição no dia que este corpo for desfeito. Se tornar um corpo igualzinho de Cristo, um corpo glorioso, aí a perfeição foi atingida. Enquanto isso, irmãos, somos falhos, imperfeitos, cheios de defeito. Mas nós confiamos na palavra dele que ele diz, ele é fiel e justo, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, só para encerrar, Efésios capítulo 5, versículo 8, nós vamos encerrar aqui, vamos orar em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, 8 e já vamos orar. Glória a Deus. A gente precisa querer, né, irmão? Querer, só botar o querer em ação que Deus opera.
Se tem algo na nossa vida que nós sabemos que está atrapalhando a nossa vida, nós temos que botar nas mãos de Deus e querer se desprender dessa obra maligna do inferno em nome de Jesus. Seja o que for, irmão, a gente sempre tem alguma coisa que precisa melhorar. Então, essa noite é o momento da gente colocar no altar do Senhor e querer desprender disso. Ah, pastor, o meu gênio é muito forte. Pede para o Espírito Santo te dar paz no teu coração. Ah, eu tento, mas às vezes a pessoa fala uma coisa, aí eu falo duas. Isso aí não é de crente, irmão. Crente não é. Crente, ele é manso e humilde de coração em nome de Jesus. Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz assim: porque noutro tempo eras o que, irmãos? Trevas. Mas agora sois o que? Luz no Senhor Jesus. Andai como filhos e não como filho das trevas. Está escrito, está estabelecido. Jesus estabeleceu a sua palavra. Essa aqui é o modo de vida dos cidadãos do reino dos céus. Se alguém está brincando de Bíblia, brincando que não leva a sério, não ora, não é problema, mas nós temos que fazer a nossa parte. A salvação é individual. E aqui Jesus é muito claro: ande como filho da luz e não como os filhos das trevas. E aí onde o João diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. É isso. Existe a diferença do filho da luz e do filho das trevas. O que é que o filho das trevas faz? Mente, engana, trapassa, é orgulhoso, soberbo, arrogante, fala palavrão, fala um monte de coisa, faz tudo errado. O filho da luz, ele tem que ser controlado. Coração cheio de amor, manso, humilde, não retruca. Se algo não está bom, engole seco, bota o joelho no chão, abençoa a pessoa que te magoou. Se é da família, espera o momento certo, vai pedir perdão, conversar e assim se acerta e vai seguir de mãos dadas para o reino dos céus em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, vida de crente e o manual nosso é a Bíblia. Quem mandou nós chegar ao conhecimento da verdade? Temos agora que obedecer, não tem como retroceder não, amados. Já sabemos qual que é o efeito colateral de crente que simplesmente faz igual aqueles burros empacados. Ele vai até bem, daí um pouco ele para, o camarada pega o burro na espora, ele não vai, ele só quer voltar para trás. Já era, vamos até o fim, sigamos em frente. E o nosso Jesus está conosco para nos ajudar, o Espírito Santo está conosco para nos ajudar. O importante é garantir a nossa salvação em nome de Jesus. Nós vamos orar. Feche a sua Bíblia, se coloque de pé.